Oi, amor, vocês estão bem? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. Hoje o episódio vai ser cozinha e fala, enquanto eu preparo os meus lanchinhos. Eu vou falar, olha só. E talvez eu ande um pouco, né? Vou arrastar a cadeira agora. Mas eu queria conversar sobre um assunto. Na verdade, eu queria falar sobre muita coisa. E eu nem sei se eu vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria de falar, né? Mas vamos lá. Um pouquinho de ASMR também. Eu já falei isso uma vez e eu vou repetir isso, acho que por várias e várias vezes. Que eu só me sinto genuinamente solteira depois que eu terminei um relacionamento. Antes, eu só nunca tinha me relacionado, mas não me considerava solteira de fato. E tem sido muito interessante o viver. Uma amiga minha, antiga, veio aqui em casa e aí a gente tava conversando sobre isso e tal, e aí ela falou: Amiga, mas você não acha que se você ficar muito tempo sem se relacionar, você talvez não volte nunca mais a se relacionar? E aí eu fiquei tipo, ué, não entendi. Aí ela falou, tipo, com o tempo a gente vai ficando mais exigente. E você já é exigente agora. Então se você ficar muito tempo, é capaz que você nunca mais se relacione com ninguém. E aí, eu tava pensando sobre como nós, mulheres com 20 e poucos anos, somos obrigadas, forçadas, a ter alguém, a performar um relacionamento ou algo, sabe? E eu entendi, quando eu tinha um namorado, que eu tenho personalidade de namorada, sabe? O meu rolê é ser namorada, né? Gosto muito de sair com a mesma pessoa, conversar com a mesma pessoa, contar do meu dia. Mas eu também entendi que certas coisas não se adequam hoje à minha rotina. E foi muito interessante, porque conscientemente e racionalmente eu decidi que 2026 seria um ano onde eu não namoraria. O que é muito interessante, dado ao fato de que eu não tenha passado um mês sem ter alguém que eu esteja conversando. Só que é muito interessante o fato de que eu não tenha visto, sabe? Literalmente, eu estou vendo pretendentes, mas não estou vendo o candidato, sabe? Porque eu tô fechada, esse ano não terá, esse ano tem outras coisas pra fazer. E isso é muito interessante, porque aí os meus amigos me apoiam com certas pessoas, minhas amigas apoiam outras pessoas, né? Eu tenho as pessoas que eu não conto pra ninguém. E aí acaba que a gente vira, né, vamos curtindo a vida, mas vamos indo devagar. E eu cheguei a um ponto onde existe uma pessoa que todo mundo tá tipo, ai não, porque não sei o que, vocês dois. Ai, não sei o que, porque vocês dois. E é muito interessante o quanto, por vezes, a gente deixa se levar pelo externo, né? Quantas vezes a gente se deixa se ludibriar, né, pelo que as pessoas falam. Do tipo, ai não, mas vocês dois super combinam, vocês dois tinham que ficar juntos. Não, mas olha vocês dois nasceram pra ficar juntos. Olha só, vocês se dão bem. Olha, vocês procuram um no outro. Só que aí, quando você se deixa iludir pela percepção do outro, talvez você deixe de lado as coisas importantes. Talvez você deixe de lado que você tinha decidido não namorar. E isso tem sido um fato muito, muito interessante. Eu fiz uma lista de inegociáveis e eu quase rompi essa lista por uma pessoa. E aí, quando as coisas acabaram, eu entendi que ficar com aquela pessoa era passar os meus inegociáveis, sabe? Era ultrapassar os meus inegociáveis. Já namorei alguém que ultrapassei os inegociáveis, mas também porque a época era outra, eu não tinha autoconhecimento, não sabia direito o que eu queria. Então hoje eu sei a lista dos meus inegociáveis e existem certos tipos de pessoas, comportamentos que não dizem respeito. Vou dar um exemplo. Eu fui numa festa e tinha uma pessoa nessa festa que eu achava interessante, sabe? E aí eu passava perto e tal, até que chegou um momento em que eu pensei, eu não quero essa pessoa na minha vida, porque essa pessoa não conversa com os meus ideais,
sabe? Tanto que ele teve até uma fala meio problemática nessa festa. E eu pensei, ainda bem que eu fiquei na minha, né? Ainda bem que me mantive quietinha na minha. E aí, são coisas pra gente perceber que por vezes a gente fantasia algo. E eu falo muito numa ótica de uma garota de 22 anos que cresceu assistindo comédias românticas, sabe? Que sonhou com seu Peter Kavinsky. Que às vezes o nosso cérebro tá minado demais com certas coisas, certas expectativas e a gente não pensa mais racionalmente. Por isso que eu sou muito contra a paixão e eu amo o amor, porque o amor ele permite que a gente enxergue as perspectivas, enquanto a paixão ela deixa a gente completamente burro, né? E eu falo até com a minha psicóloga assim, eu sou a fã número 1 do amor e eu sou a hater número 1 da paixão, assim. Da paixão a gente aprende, a gente tira coisas boas, mas a paixão não deixa a gente pensar direito. Eu tenho um vídeo muito interessante, que é de quando eu tava no começo do desapaixonamento, mas eu tava assim no auge da paixão, que é o meu amigo descascando o piá que eu estava apaixonada, falando que ele não servia pra nada, que ele era um inútil e não sei o que realmente era. Que era um preguiçoso e que não sei o que. E aí eu tava muito fofa, muito fofa. Eu acho que foi assim um dos momentos que eu tive mais fofos. Mas eu também tava burra, tava boba, sabe? Não era eu, sabe? E eu aprendi. E é por isso, às vezes eu gosto de estar apaixonada, né? Teve uma vez que eu saí jantar com a minha amiga, e aí eu tinha voltado ali naquela semana. Eu acho que a gente saiu, tipo, na segunda, terça-feira, e aí eu tinha ido num date com um cara, e tinha dado super certo, e aí eu tava gostando muito dele, e coisa do tipo. No caso, ele seria um parceiro muito maneiro. Só que ele tem coisas que não funcionam na minha lista de negociáveis. Sabe? Estar com ele seria ultrapassar um negociável, né? Seria aumentar os meus limites. E eu não estava disposta a isso na época, sabe? E aí, tanto que foi um choque quando eu voltei atrás, porque na verdade eu não tinha contado pra ele, né, que eu tava apaixonada, né, eu tava conversando com a minha amiga, e minha amiga, né, tem o namorado dela, e a gente tava falando, a gente saiu de casal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu entendi que não fazia sentido eu estar com ele, né, tipo, e aí a gente continuou amigos, assim como vieram dar em cima de mim, e eu só fui embora, porque também não tinha o porquê. E quando a gente entende, né, o porquê de tal coisa, eu não vou mentir que, por vezes, eu deixei me levar Porque, gente, se tá lá duas pessoas jovens, duas pessoas, né, dedicadas, estudiosas, bonitas, sabe, tem interesse uma na outra, é muito fácil que a gente olhe e fale, a gente vai ficar junto. Só que na prática, eu tô num momento da minha vida tão onde eu não quero estresse e complicação e um compromisso a não ser comigo mesma, que chega um momento em que qualquer outra pessoa não faz sentido na minha vida. Não tenho porquê estar aqui. Agora, e aí, em conversa com a minha amiga, ela falou, cara, vai chegar quando você menos esperar. Eu falei, mas eu não tô aberta a isso, sabe? Eu não estou aberta a ter um namorado. Pro ano que vem, a gente conversa, manda seus currículos, ano que vem será avaliado. Esse ano, cara, tamo fechado. E isso foi muito interessante, porque eu achei que eu ia namorar esse ano. Esse é o maior choque. E aí, quando deu tudo errado, eu entendi que não era isso que eu queria, sabe? E você entende isso? Que às vezes a gente vai dançando conforme a música. E aí, quando a gente para pra ouvir, a gente nem gostava daquela música. E a gente tava lá dançando. E eu tenho pessoas muito próximas que, por mais inteligentes, dedicadas e, não sei, estudiosos mesmo, inteligentes que essas pessoas sejam, essas garotas, chega um momento
em que parece que a única saída é o namorado, sabe? A única saída é ser esposa. A única saída é encontrar alguém. E a Carol Delgado fez um vídeo que fez eu pensar muito, que é: o casamento beneficia mais o homem que a mulher, né? O casamento, ele é mais benéfico pro homem do que pra mulher, né? Porque o homem começa a ter status, né? Ele começa a andar com pessoas que antes ele não andaria, né? Porque antes ele era solteiro, tinha uma namorada. E quando ele casa, ele passa a ocupar um espaço de prestígio, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso, até, tipo, nas amizades com os meus pais e que os meus pais têm. E como você ser casado muda a perspectiva das pessoas, sabe? Muda sobre suas responsabilidades, sobre carreira mesmo. E quanto mais eu penso, mais eu não sei se entendo algo, sabe? E aí o tempo vai passando e as coisas vão mudando, as coisas se alteram, e eu chego a um ponto em que eu penso muito se será que algum dia eu vou namorar de novo? Eu tava conversando com essa amiga minha, que eu falei que eu acho que tá tudo bem, sabe, se não acontecer. Mas eu também não tenho medo de nunca mais namorar, sabe? De, ai, eu vou morrer sozinha. Eu não vou. Eu sei que eu não vou. Ou se sozinha, sem um marido, eu sei que eu vou ter pessoas ao meu redor. Eu sei que eu vou ter apoio, sabe? E eu sei que isso não é papo de lei da atração de verdade, mas eu sei que quando for o momento, as coisas acontecerão. Independente se vai ser com os caras que hoje eu olho e brinco com as minhas amigas que é o meu marido, ou não. Até porque eu acho que se esses caras que eu olho e brinco que é o meu marido realmente vierem e falarem assim: oi, estou disponível, quero ocupar essa vaga, eu acho que eu vou dizer, tipo, ai, querido, sabe? Mas me preocupa o fato como às vezes a gente é levado por narrativas e se encontra em pontos aonde a gente tá atrás de alguém. Eu tenho uma amiga que eu acho ela muito bem sucedida, assim, uma diva. E ela quase não sai com homens. E aí quando ela sai, é tipo sempre uns homens muito problemáticos, um homem muito problemático. E eu fico pensando sobre isso também, porque a nossa geração, ela acha que algumas coisas são grande coisa. Por exemplo, você com certeza conhece um cara que pra ele é grande coisa ele fazer academia. E às vezes a única coisa que esse bosta faz é academia. E ele acha que é grande coisa. Quando na verdade, nossa, a vida é tão mais que isso, sabe? Nossa. E isso eu não tô falando, tipo assim, do cara de 15 anos. Tô falando de marmanjo de mais de 23, sabe? Que acha que fazer academia na vida é grande coisa, sendo que ainda tem muita coisa pra ser feita. Nossa, tipo assim, muita coisa pra ser feita mesmo. E em conversa com a minha amiga, a gente tem entendido que, primeiro, amizades femininas mudam a nossa vida. Segundo, ter amizades masculinas é muito engraçado, mas às vezes estressa. E que os homens não são o centro da nossa vida e nem nunca serão, e nunca poderão ser. Até porque alguém ser o centro da nossa vida significa muita coisa. Muita coisa. E não faz sentido colocar tanta gente à frente da gente, sabe? A gente tem aquela perspectiva que a gente quer ser a número um, a gente quer ser que o cara priorize a gente. Mas eu definitivamente não tô disposta a priorizar alguém que não seja eu. Às vezes eu nem me priorizo, gente, sabe? Às vezes não priorizo nada. Juro pra vocês, às vezes não priorizo nada. Quem dirá priorizar outra pessoa? E eu tenho. Tudo eu tenho percebido, né? Porque isso aqui parte de grandes percepções, ou pequenas percepções também minhas, que mulheres muito inteligentes, elas caem no conto de que elas precisam de alguém, sabe? E eu vi isso várias vezes e vejo ainda, e isso me estressa, sabe? Eu não tenho outro sentimento a não ser estresse. Porque, sabe, gente tão legais, assim, tão brilhantes, e aí vai lá, tá namorando uns panaca, sabe? Um cara, literalmente, que a personalidade dele é nada demais, sabe?
absolutamente nada demais, nada demais. E isso é um medo que eu tenho, sabe? Estar de novo com alguém que a personalidade de sabe, uma pessoa bege, sabe? Eu tava conversando com uma amiga minha, aí eu falei, top medos que eu tenho. Virar uma pessoa bege, namorar alguém bege, sabe? Que, tipo, meus amigos olhem e falem, tipo, meu Deus, Nicole, ele é bege, sabe? Que top interesses sejam coisas beges, sabe? Coisas completamente previsíveis, né? Que, tipo, sei lá, numa roda de conversa eu descubra que, nossa, ele sabe física quântica, umas coisas assim, sabe? Diferente. Pense bem que hoje em dia quase todo mundo estuda física quântica. Mas umas coisas, tipo assim, sei lá, umas coisas aleatórias. Tipo, uma coisa aleatória sobre mim. Eu amo a Revolução Russa. É o meu tópico preferido da história mundial. E eu sou apaixonada por geopolítica. Que se a gente pensar faz muito sentido. Mas eu amo, era a minha coisa preferida em geografia e eu odiava quando tinha que estudar solo, quando eu tinha que estudar essas coisas, odiava. O que é muito irônico, né? Porque eu queria fazer arquitetura. Mas eu odiava essa parte, eu sempre gostei da parte da geopolítica, sabe? Pra mim é o que fazia muito mais sentido e me deixava muito mais feliz. E são coisas que a gente tem que ir percebendo e se entendendo, né? Eu tava nessa conversa com uma amiga minha, ela falou, você tem um autoconhecimento muito bom. E você sabe o que você quer e o que você não quer. O que faz sentido e o que deixa de fazer. E por vezes é exatamente isso. A gente precisa entender o que a gente quer. Quem é você? Sabe? Quem é você sem o outro? Eu tive muita sorte de poder ter um momento muito profundo de autoconhecimento durante o meu antigo relacionamento, porque a gente só se conhece verdadeiramente quando a gente se relaciona com o outro. E eu tive muita sorte por ser um ambiente de certa forma seguro para eu poder fazer isso, sabe? Para eu poder mexer em sombras, poder mexer em traumas, em coisas que meu consciente escondia de mim, até o momento em que eu fui confrontada pelo meu subconsciente enquanto estava com alguém. E isso fez toda a diferença. Tanto que conversando com essa minha mesma amiga, ela falou, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou que existiu uma, eu não vou falar o nome dela, mas existiu ela antes do relacionamento, não é num outro relacionamento, porque hoje ela tem um relacionamento. Existiu ela pré esse relacionamento e existiu ela agora. E no final das contas é isso, se a gente não souber utilizar dos relacionamentos como forma de autoconhecimento, claro, né, que também a gente não vai ficar tratando todo mundo como um grande experimento, né? Mas se a gente tiver a decência de se autoconhecer enquanto a gente tá no relacionamento com uma pessoa, a gente consegue entender muita coisa sobre a gente, sobre o outro, sabe? E também entender que às vezes o outro não tá fazendo o mesmo esforço para melhorar, o mesmo esforço para se conhecer, e aí talvez seja um sinal para você ir embora. E isso é uma coisa que eu entendi muito, assim. Existem certos tipos de pessoa, padrões de comportamento que eu não posso ter na minha vida. Eu até gravei um episódio para falar tipos de homem para ficar longe, mas eu não lembro. Se eu postei, eu acho que eu descartei esse episódio. Mas pessoas com comportamentos autodestrutivos, pessoas que, embora eu faça isso às vezes, mas pessoas que não organizem a casa, sabe? Porque, gente, de verdade, eu arrumar minha cama, esse negócio de, mais produtivo não muda nada. Mas eu entendi que quanto mais maluca eu estou mentalmente, mais a minha casa está bagunçada. E que eu preciso organizar o exterior para organizar o interior. E isso é meio, eu acho que explicado psicologicamente. Mas eu não tenho certeza, tá? Posso estar espalhando fake news. Inclusive, um dia eu falei pros meus amigos bem alto na faculdade, enquanto a gente estava num lugar cheio, porque a gente tava conversando bem alto, né? E aí eu falei que eu amo propagar fake news e que fake news e que eu acho divertidíssimo, ainda mais fake news bem construídas. Eu sei divertido. Mas enfim. Falei bastante, né? Quanto tempo deu do episódio? Nossa, quase 20 minutos. Fazia bastante tempo que eu não falava assim, solta sobre as coisas, né? Eu tô fechando pastéisinhos. Fazia muito tempo que eu só não ligava o microfone e falava bastante. Eu espero que tenha feito sentido e eu espero que vocês tenham entendido algo. A minha ideia inicial era falar sobre como nós, mulheres jovens, meio que ficamos sempre à espera de um... Nossa, deu 20 minutos e quase terminei tudo. Como nós, mulheres jovens, quase sempre ficamos ou somos criadas para ficar esperando, né, e viver o grande relacionamento da nossa vida. Que eu acho que foi por isso que a gente, né, começou a grandes revoluções. Mas que no final das contas,
o outro lado precisa muito mais da gente do que a gente precisa do outro lado. E isso eu aprendi, assim, gente, de uma forma que vocês não acreditam e eu não posso contar. Quem sabe um dia, né, quando tudo estiver mais tranquilo. Enfim, gente, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Deixa eu terminar só de fechar esse pastel para daí eu conseguir desligar o microfone. Uhul. E é isso. Um beijo.